Olá! Este é o podcast Contabilidade Essencial Hoje, Amanhã e Sempre. Uma iniciativa do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, voltada para todos os profissionais do setor, escritórios de contabilidade e para empresas que contratam seus serviços. Mensalmente você terá aqui informações, opiniões e orientações importantes sobre contabilidade. CRCSP. Uma decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal sobre a incidência da contribuição social sobre o lucro líquido, CSLL, tem gerado uma crise em diversas empresas brasileiras. Isto porque, em fevereiro deste ano, o STF decidiu pela cobrança retroativa do imposto desde 2007, por entender que a regra já estava valendo a partir daquele ano e que por isso deveria estar sendo pago. Criado em 1988 e após ser considerado inconstitucional, passando a valer a partir de 2007, o CSLL tem por objetivo o financiamento da Seguridade Social que envolve aposentadoria, benefícios previdenciários e o sistema de saúde público. É dividido em diferentes alíquotas, sendo que no Simples Nacional o valor já vem diluído no DAS. No regime de lucro real, a taxa é de 9% sobre o lucro líquido e no regime de lucro presumido varia de 1,08% a 2,88% sobre o faturamento total da companhia. Desta forma, o impacto que a decisão do STF pode ter sobre os negócios é imenso do ponto de vista econômico, já que muitas empresas nunca chegaram a quitar o pagamento deste imposto. Eis o motivo da crise. No meio desse debate, a figura do contador se faz imprescindível, pois é um profissional qualificado para liderar os esforços em relação ao entendimento e quitação das mais diversas tributações, sejam municipais, estaduais ou federais. Para falar sobre o impacto deste imposto e as práticas contábeis que podem fazer a diferença em uma situação como essa, convidamos J. Miguel Silva. Nosso convidado é contador e advogado, tendo sido homenageado como Homem do Ano na área jurídica. Ele também ocupa cadeira na Academia Paulista de Contabilidade, a APC, e é sócio-diretor da Miguel Silva e Yamashita Advogados, e é sócio-diretor da Saber Play, treinamento profissional. Miguel, muito obrigado pela sua presença, é uma honra enorme tê-lo conosco. Satisfação pelo convite, estar com os profissionais da contabilidade e tendo aí como canal um podcast do CRC São Paulo. Me honra muito estar com todos vocês. Vamos para a nossa primeira questão. Por gentileza, Miguel, conte um pouco sobre a CSLL, suas extensões e os detalhes que considera mais importantes. Perfeito. Observe que o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão que no mundo empresarial e profissional essa decisão está sendo lida como uma verdadeira bomba nuclear com efeitos muito tristes no âmbito econômico, na medida em que coloca em xeque um princípio que até então é tido como cláusula pétrea da Constituição, artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal, em que diz que a coisa julgada não pode ser prejudicada. O ato jurídico perfeito, e a coisa julgada. E aí o STF decidiu em fevereiro de 2023 a respeito desse tributo, contribuição social sobre o lucro líquido, envolvendo a figura da coisa julgada, quer dizer, quem entrou com a ação lá no passado, logo que publicada essa lei 7.689 de 88, que entrou em vigor em 89, ela foi questionada nos tribunais. Então, o tema é o quão é absoluta a coisa julgada, na medida em que, afinal, estamos diante de um princípio ou de uma cláusula pétrea? Se é cláusula pétrea, ela é absoluta. Então, nenhuma lei pode relativizar, quanto mais uma decisão do STF. Agora, então, não é uma cláusula pétrea? Então, nós, doutrinadores, o próprio Supremo Tribunal Federal, em decisões anteriores, sempre se referiu
o princípio, a coisa julgada elevou para a cláusula pétrea, e não um princípio, uma regra jurídica. Isso é muito importante pontuar aqui na largada. Então, nós estamos falando de uma contribuição que foi instituída por autorização da Constituição, nos termos do artigo 195 da Carta Magna. O artigo 195 permite que o legislador federal, ou seja, a União, pode, claro, por meio de uma norma própria do Congresso, exigir contribuição social para financiar a Seguridade Social. Isso sobre o lucro, por isso que se chama contribuição social sobre o lucro líquido. Existe o INSS, que tem o mesmo condão de financiamento da Seguridade Social, que incide sobre a folha de pagamento. Na mesma condição, temos a COFINS, que incide sobre a receita, e aí permitiu-se a contribuição social sobre o lucro líquido para financiar também a Seguridade Social, na medida em que a Carta Cidadã, que Ulisses Guimarães proclamou, ela trouxe custos maiores para o Estado cumprir, envolvendo assistência social. Por isso que se instituiu a CSL lá na época. Entretanto, ela foi instituída de maneira atabalhoada, sem observar princípios constitucionais, regras constitucionais, enfim, que eu não quero entrar no mérito das decisões que ocorreram lá na década de 90, porque na década de 90, então, a lei é de 88, entrou em vigor em 89, na prática, e aí várias empresas entraram com ações questionando a constitucionalidade dessa exigência, por não observar vários preceitos constitucionais. Pois bem, e aí a Justiça Comum, TRF, tribunais inferiores decidiram em favor dos contribuintes, declarando a inconstitucionalidade da CSL, quer dizer, dessa Lei 7.689 de 88. Ora, e transitou em julgado. Pois bem, em outras palavras, estamos diante de uma coisa julgada de que trata o artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal. Ora, é cláusula pétrea. Se eu tenho uma sentença transitada em julgado irrecorrível, eu, em outras palavras, estou, como contribuinte, dispensado da contribuição social. Vários contribuintes estão de posse dessa sentença transitada em julgado irrecorrível da década de 90. Grandes grupos nacionais, internacionais, então multinacionais, estão de posse dessa sentença. E aí, então, ao fechar as demonstrações contábeis, não constituíram essas provisões para a CSL, só constituíram provisão para a IRPJ. Por quê? Está de posse de uma cláusula pétrea, a da coisa julgada em seu favor. Todos tranquilos. A coisa julgada, ela decorre de um princípio mor, que é o princípio da segurança jurídica, próprio de um Estado democrático de direito, nos termos do artigo 1º da Constituição Federal. E, nesse contexto, veio agora, não é, a decisão do STF, jogando de cima de um avião para o mundo aqui abaixo, profissional e empresarial, dizendo: esqueçam, a coisa julgada, ela é quebrada, é isso que está sendo lido, não é? Ou seja, ela é relativizada, então eu estou relativizando a coisa julgada. Em outras palavras, no âmbito maior da análise, no mundo acadêmico, dá margem ao quê? Nós vamos ter que discutir, rever, nós doutrinadores, escritores, pareceristas, nós precisamos, acadêmicos, rever se a coisa julgada é cláusula pétrea ou um simples princípio
como é o princípio da isonomia. Nós, então, estamos discutindo o que prevalece? O princípio da segurança jurídica, que tem como um dos seus pressupostos a coadjuvado, ou o princípio da isonomia concorrencial? Então, o STF disse, olha, o princípio da isonomia concorrencial, porque o seu concorrente está pagando CSL sobre o balanço e você não está pagando com base numa sentença lá de trás, sendo que em 2007 Corte Suprema, decidi que é inconstitucional numa ação, né, pelo sistema difuso, ou seja, operou interpartes e não em sistema concentrado, ou seja, não foi lá atrás com o efeito erga omnes, não operou perante todos. Esse é o pontapé inicial, meu amigo, para nós discutirmos essa bomba nuclear. E por que essa bomba, ou seja, esse imposto, ficou tanto tempo engavetado? Nós estamos no Brasil, né, em que a justiça é morosa. Percebam que a lei, estão fazendo aqui, pontuando alguns marcos processuais aí, a lei é de 88. Com base na Constituição de 88. Veja a volúpia arrecadatória no governo Sarney, já sabendo que a Constituição permitiu instituir uma contribuição sobre o lucro, logo em seguida publicaram a lei de forma atabalhoada e começou a exigir dos contribuintes, sem observar alguns princípios constitucionais que, na época, se levantou e que os tribunais inferiores albergaram a tese e declararam inconstitucional, e os contribuintes estão aí de posse de uma sentença transitada em julgado. O que ocorreu? Em 2007, foi impetrada uma ação direta de inconstitucionalidade, número 15, é bom para os profissionais verificar o histórico até chegar a esta bomba nuclear. Em 2007, então, em ação direta de inconstitucionalidade, o STF apreciou a matéria e decidiu contrário ao que se vinha decidindo os tribunais inferiores. O STF falou, não há qualquer aí vício de inconstitucionalidade. É constitucional a Lei 7.689 de 88. Okay? Isso lá em 2007. Mas já havia vários contribuintes de posse de sentença transitada em julgado e pagavam. Bem, essa decisão, ação direta de inconstitucionalidade, em 2007, ela vale para quem já estava de posse de uma ação em que já foi ela apreciada, ou seja, impetrou a ação e já estava de posse de uma sentença transitada em julgado. Essa decisão de 2007, então, valeria para quem? Para quem não entrou com ação, porque coisa julgada é cláusula pétrea. Então, em outras palavras, qual é a solução do outro lado? Porque a Constituição fala dos limites do poder tributante. O sistema processual tributário, que se ancora em especial no Código de Processo Civil, dá elementos do outro lado, entendamos, em favor da União, para que ela, então, reveja essa posição. Dentre os mecanismos, existe um instrumento muito próprio que se chama ação rescisória. Pois bem, a União, pelo seu representante, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, objetivamente, depois da decisão de 2007, deveria entrar com uma ação rescisória, dizendo, então, olha, aquelas decisões anteriores em tribunais inferiores devem ser o quê? Revistas.
E os contribuintes devem, prospectivamente, a partir de 2007, a partir dessa decisão da Corte Suprema, voltar a pagar a CSL. É isso que se produziu no meio acadêmico, no meio doutrinário, no meio jurisprudencial, todo mundo confiante nisso. Não veio a ação rescisória. A propósito, no âmbito do direito processual tributário, a Procuradoria deveria questionar essas decisões anteriores a 2007, em ação rescisória, no prazo de 2 anos. Então, pontuando aqui, claro, simplificando, sem entrar no mérito em data exata, 2007, ali, prazo máximo ali, por volta de 2009, 2 anos. Não é? A Procuradoria não entrou. E aí, o que acontece? Esse assunto voltou à discussão em 2015. Não é? Veja que nós estamos falando Lei 7.689 de 88. Falei de uma ADIM 2007. A Procuradoria deveria entrar com ação rescisória para o quê? Juízes, olha, por favor, a Corte Suprema decidiu em 2007 que é constitucional a CSL. Então, não procede aquelas decisões de tribunais inferiores dizendo que era inconstitucional. Então, por favor, exija que os contribuintes voltem a pagar a partir de 2007. Não é? Tá, não entraram com ação rescisória. Ok. Estou em 2009. Vamos para 2015. Veja que país é esse. Em 2015, há uma decisão do STF com efeito repetitivo. O que quer dizer isso? Com efeito erga omnes, com o mesmo peso da ADIM de 2007. No sentido de operar no sistema concentrado, que falamos no âmbito do direito processual. Quer dizer, da mesma forma que a ação direta de inconstitucionalidade ela se opera pelo sistema processual concentrado, quer dizer, opera erga omnes, vale para todos os contribuintes, por isso que podia, sim, a Procuradoria entrar com ação rescisória e ir atrás e, em outras palavras, repensar todas aquelas decisões anteriores e revertê-las, quebrar aquela coisa julgada, poderia em ação rescisória. Mas tem que usar os mecanismos próprios do Estado Democrático de Direito. Em 2015, em um recurso extraordinário afetado pelo sistema concentrado, quer dizer, um efeito de repercussão geral, então válido para todos os contribuintes, para quem está de posse de uma sentença transitada julgada da década de 90 ou não. Esta decisão de 2015, com o brilhantismo da relatoria de Teori Zavascki, saudoso, e que está faltando muito, ou se está fazendo muita falta para o STF e para o Brasil, grande, eminente ministro do STF. E aqui a nossa homenagem a esse grande homem. O Teori Zavascki foi relator de uma decisão que é bom vocês anotarem, é o tema 733. Tema 733. Ora, eu vou aqui, inclusive, ler a decisão de 2015. Cabal, está aqui. Qual é a tese do relator ministro Teori Zavascki, de 2015? Veja a insegurança jurídica que o STF nos colocou em 2023. A bomba nuclear. A tese foi de efeito concentrado, vale para todos. Tá? A decisão do STF declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo, quer dizer, de uma lei, por exemplo, então a Lei 7.689,
ou de uma lei complementar, não produz, está claro, expresso, não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores. Precisa ter conhecimento de direito processual, aqui é só ler. Está claro aqui, a decisão do STF declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo, então, a decisão lá de 2007, a DIN 15, declarou constitucional a Lei 7.689. Pois bem. E aí? Não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores, das decisões dos tribunais. Maiores ou menores, os tribunais, superiores ou inferiores, das decisões anteriores, lato sensu, sentido amplo da palavra, que tenham adotado entendimento diferente. Precisa de legenda? Para que tal ocorra, para que haja, então, revisão, quebra das decisões anteriores, das sentenças transitadas em julgado anteriores, será indispensável a interposição de recurso próprio, ou, se for o caso, a propositura de quê? De ação rescisória própria que antes me referia. Pois bem, ora, 2015. Isso quer dizer, então, em outras palavras, depois dessa decisão do brilhante ministro Teori Zavascki, acompanhado aí dos ministros que compunham o Polendo, ora, observe que todos ficaram tranquilos quem estava de posse de sentença. Quem não estava de posse de sentença tinha que pagar, porque a DIN de 2007 dizia que era constitucional a CSL. Quem estava de posse de sentença, transitado e julgado, ficou tranquilo depois dessa decisão de 2015. Por quê? Porque a União não entrou com ação rescisória e aí, em decorrência, ora, perdeu o prazo de 2 anos. Enfim, estamos aí diante de algo dentro do princípio da segurança jurídica, artigo 5º, inciso 36 da Constituição, cláusula P, todos tranquilos. Agora, em 2023, o STF decidiu o quê? Pôr por terra o tema 733. Isso que é importante os profissionais e os empresários saberem. Então, por meio agora da decisão de 2023, que são os temas 881 e 885, que tratam do mesmo tema, o que se decidiu? E interessa a nós, em especial, a decisão do tema 885, que tem quase o mesmo texto da tese do 881, mas me agrada mais, didaticamente, o tema 885, que põe por terra o texto do tema 733 de Teori Zavascki. Ora, lembrando que os ministros que estavam lá em 2005 com Teori Zavascki praticamente são os mesmos de 2023. Nem pode ser alegado, dizer, não, mas mudaram muita, ou seja, a composição, são outras cabeças, nem isso pode se alegar. E tem ou seja, a decisão, agora vou ler o texto do tema 885. As decisões do STF, não é? Em controle incidental de constitucionalidade, anteriores à instituição do regime de repercussão geral, não impactam automaticamente a coisa julgada que se tenham formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias de trato sucessivo. O que interessa mais para nós é o item 2. Já as decisões proferidas em ação direta, é o caso lá da ação direta de 2007, a 15. Então, as decisões proferidas, a decisão proferida lá na DIN 15, ou em sede de repercussão geral, interrompem automaticamente. Na decisão de 2015, vocês vão de recordar, se necessário, houve outra vez o podcast do nosso CRC São Paulo. Nós vimos que foi decidido lá em 2015 que não interrompe automaticamente. Não interrompe automaticamente. E agora está se dizendo
que, ora, interrompe automaticamente. Esse é o segredo, didaticamente. Interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas julgadas nas referidas relações. Mas respeitada a retroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo. Quer dizer, que isso representa muito pouco na prática no âmbito econômico. Pegando o gancho desse último comentário, o que há por trás dessa cobrança retroativa? Há algum motivo político, jurídico? O que a gente pode falar sobre esse ponto em específico? Observe o seguinte, nós estamos vivendo um momento muito particular, muito sensível no âmbito do Estado Democrático de Direito. Nós precisamos discutir, e já estamos discutindo nos últimos anos, qual o papel da Corte Suprema no Estado Democrático de Direito. Então, esse assunto aqui é mais um para se discutir na academia, no mundo doutrinário. Né? Vamos ter que dar sequência a essa discussão. O STF, recentemente, olha, 2023 em relação a 2015, com praticamente os mesmos ministros mudando o entendimento. Isso, por mais que queira se sustentar, data vênia, respeito à posição dos ministros, em especial o eminente ministro Barroso, que foi o relator do tema 885, e é um grande jurista com conhecimento profundo no âmbito do direito constitucional. Isso é patente, não é? E também de outros colegas que já se manifestaram, no final, apoiando a decisão. Né? Claro que, pelo que eu percebi, é a minoria dos colegas. Claro, o debate é salutar e é válido, mas a minha posição é que o STF deu uma guinada. Ele, em outras palavras, ele o quê? Entre o princípio da segurança jurídica e o princípio da isonomia concorrencial, ele preferiu dizer que, a partir de 2023, o que prevalece no Brasil é o princípio da isonomia concorrencial, e não o princípio da segurança jurídica. Quer dizer, olha, se o seu concorrente paga CSL sobre o resultado do exercício, você não pode deixar de pagar. Isso fere o princípio da livre iniciativa, o princípio da concorrência, nos termos do artigo 170 da Constituição. O que vale? O que está no artigo 170, que se extrai o princípio da livre concorrência, ou seja, e da isonomia concorrencial, ou o artigo 5º, inciso 36, que fala que a lei não pode ofender a coisa julgada? É essa a questão central que nós vamos ter que repensar como doutrinadores, como escritores e acadêmicos, enfim, nós, e também a jurisprudência, é bom dizer, a contar da decisão do Teori Zavascki, 2015. Para nós, o princípio da segurança jurídica que guia o Instituto da Coisa Julgada é cláusula pétrea. Então, ela preponderava, sim, sobre o princípio da isonomia concorrencial. O STF jogou uma bomba dizendo: esqueçam os livros, esqueçam o que eu escrevi. Me parece, inclusive, o que a FHC falou quando assumiu a presidência, ou seja, foi presidente da República, começou a agir diferente do que escrevia nos seus livros. Ele falou: esqueça o que eu escrevi. O STF disse: esqueça o que eu escrevi. Então, em outras palavras, nós também vamos ter que repensar o que escrevemos no passado sobre a cláusula pétrea do princípio de segurança jurídica. Ora,
está relativizando o princípio da segurança jurídica. Se eu estou relativizando, não é cláusula pétrea. Cláusula pétrea é princípio absoluto, não é relativo. E, de certa maneira, o senhor já passou por isso durante as suas respostas, mas, objetivamente, como que o senhor enxerga o impacto dessa decisão da STF na saúde financeira das empresas? Nós estamos falando, daí a bomba nuclear, no meio empresarial e profissional. Nós estamos falando de bilhões, porque aqui estamos falando de quem está de posse de uma sentença transitada de julgado lá na década de 90 e que está deixando de pagar a CSL sobre as demonstrações contábeis anos a fio. E aí temos que discutir o quê? Bem, outro ponto que nós vamos ter que adentrar afinal, no campo prático, a Receita Federal, então, quer dizer que pode bater na porta das empresas agora que não pagaram. Porque tem empresas que, então, falaram, bem, eu vou deixar de pagar, embora a decisão não foi para a minha empresa, mas eu vou deixar de pagar diante de várias decisões dos tribunais inferiores, TRF, né? Tem várias decisões que declararam inconstitucionalidade. E aí muitas empresas deixaram de pagar e aguardaram. Se a Receita Federal bater na porta, o direito não socorre os que dormem. Se a Receita Federal dormir, não bater na minha porta, ora, prazo de decadência, então, 5 anos, eu não tenho que pagar. Então, muitas empresas lá na década de 90 também deixaram de pagar porque havia decisões favoráveis para empresas que adentraram com ações individualizadas. Se a Receita bater na minha porta, eu uso esses precedentes e ganho. Antes, claro, da decisão da DIN 2007. A Receita Federal pode ir atrás desse valor que deixou de ser pago, né, lá em 2000, nós estamos em 2023. Então, parecer de Miguel Silva, vou dar meu parecer aqui. Lembrando que faço aqui uma ressalva importante no âmbito do direito processual tributário. É bom alertar os profissionais que o acórdão do STF não foi ainda publicado no Diário da Justiça. Então, em outras palavras, não transitou em julgado essa decisão do STF, tema 885, bem como tema 881. Então, isso é importante, porque isso também, no âmbito do direito processual, nos permite, logo depois de publicado o acórdão, nós vamos ver os votos e identificar se não ocorreu ali uma omissão, algo que precisa ser melhor esclarecido. Há de se verificar se não caberá um embargo de declaração. Então, o assunto não está encerrado. É importante todos saberem no âmbito do direito processual, embora está se encaminhando para se exigir retroativamente. O fato é que as empresas, então, elas não constituíram provisões, deixaram de pagar. Eu aqui estou falando, então, junto com vocês, de bilhões, e aí cabe falar também de multa e juros, não é só o valor principal, mas, objetivamente, o contador deve ter bem presente que a empresa tributada pelo lucro real ou pelo lucro presumido, porque a CSL no Simples Nacional já está embutido lá, então já vem sendo paga, tudo indica, nos pequenos negócios, é isso que ocorre na prática. Então, quem deixou de pagar, em especial, é lucro real. Aqui, acolá, lucro presumido. E se deixou de pagar, ora, não havendo auto de infração, a Receita Federal, diante dessa decisão do STF, vai atrás dos contribuintes, consegue se identificar isso, ou seja, o fisco vai conseguir identificar pelo SPED. Veja o papel do SPED para a Receita Federal hoje. Então, a Receita Federal vai conseguir ver que a empresa não está pagando CSL pelo SPED. Então, alerta os seus clientes,
alerta suas empresas, suas diretorias, que a Receita Federal vai identificar e vai autuar. Parecer de Miguel Silva? Ora, se não lavrou auto no passado, só pode exigir os últimos 5 anos. Se lavrou auto de infração lá atrás, e o STF decidiu em 2023, a Receita Federal vai poder exigir, diante da decisão do STF, lamentável, mas é a realidade, ora, está se encaminhando para exigir a contar do auto de infração. Por exemplo, o auto de infração foi lavrado lá em 2001, 2002, estava se aguardando essa decisão do STF, vai poder exigir a contar do auto de infração. E como que as empresas elas devem se preparar para a cobrança desse imposto? Né? E, fundamentalmente, qual que é o papel do contador nesse processo, né? Para que ele consiga ter a maior abrangência de entendimento, né? Para que ele não seja pego de surpresa em nenhum desses pontos delicados, né? Perfeito. Aqui é muito importante o papel do contador. Mais uma vez, fica revelado a importância do papel do contador na gestão tributária, na gestão dos negócios e na perpetuidade dos negócios. O contador ele tem que objetivamente se posicionar em relação à empresa a qual ele assessora, a qual ele subscreve demonstrações contábeis, e aqui também alerto aos nossos queridos auditores, no sentido que, então, os profissionais da contabilidade precisam se posicionar. Observe que estamos diante de um cliente, de uma empresa que eu assessoro, que eu sou contador, que eu audito, que eu dou consultoria. Eu estou falando de uma empresa que está de posse de sentença transitada em julgado, lá da década de 90. Esse é o primeiro lote. Precisa se posicionar. Tem que separar, não é? Os quadrados. Eu estou no quadrado das empresas que têm sentença transitada em julgado lá da década de 90. Ok. A Receita Federal, não é? Ela o quê? Lavrou auto de infração ou não depois da DIN 15 de 2007 em relação a essas empresas? Porque a Procuradoria não entrou com ação rescisória, mas pode ser que a Receita Federal foi a campo e lavrou auto de infração em 2008, 2009, 2010, 2015, 2017, enfim. Estou falando de uma empresa de posse de sentença transitada de julgado, sim ou não? É a primeira pergunta a ser respondida. Sim. Tá. Essa empresa foi autuada ou não lá atrás, depois da DIN 15 de 2007? Essas respostas precisam ser respondidas. Sim ou não? Porque se foi lavrado auto, aí você, contador, você, auditor, tem que pensar nos termos do pronunciamento técnico CPC 25, que ancora a NBC-TG 25, que é a norma do Conselho Federal de Contabilidade, que versa sobre provisões, né, e classificações de passivos contingentes. Então, se estamos diante de uma empresa que tem sentença e foi lavrado auto de infração lá atrás, constitua de discutir internamente, debata internamente, se tem auditoria independente, trate disso, no mínimo uma nota explicativa, dizendo que a empresa tem a sentença transitada julgada da década de 90, tem auto de infração ou não. Tendo auto de infração, tudo indica, está se encaminhando para perder em sentença transitada julgada, considerando que a sua empresa entrou com defesa do auto de infração, no CARF, já está no STF, está na Justiça, seja onde for, CARF, na Justiça, vai perder diante dessa decisão do STF catastrófica, apocalíptica. Então, você tem que constituir a provisão ou, no mínimo, evidenciar em nota explicativa. Verifica o caso concreto. Uma coisa é certa, no mínimo, evidenciar em nota explicativa.
e dizer qual é o valor. Com multa e juros. A contar do auto de infração e os meses subsequentes devidos. Não tendo sentença transitada julgada, não tendo auto de infração no passado, aí você está em outro quadrado. Aí a Receita Federal pode ir a campo e exigir os últimos 5 anos. Outro quadrado. E aí você, contador, auditor, tem que, da mesma forma, pensar, aí no caso concreto, sobre constituir a provisão, no mínimo, evidenciar esse fato. Dizer que não tem sentença transitada julgada, que a empresa não ainda tem qualquer auto de infração em relação a ela. Entretanto, o STF decidiu e a empresa deixava de pagar, mesmo que não peticionou. Ganhou o passado, mas não ganha os últimos 5 anos dentro do prazo decadencial. Tem que constar isso. Terceiro e último lote, é bom dizer, a maioria dos contribuintes no Brasil. A maioria dos contribuintes do Brasil está no terceiro lote, no terceiro quadrado. Elas vêm pagando a CSL. Elas já ficavam com o pé atrás. Infelizmente, já estamos criando, não é, uma leva de contribuintes. Isso não é bom para o Estado Democrático de Direito, que não confia nos precedentes da Justiça e da Corte Suprema. É triste. Para o Estado Democrático de Direito, isso é péssimo. Mas a maioria dos contribuintes é bom saberem, e aí você, contador, auditor, está diante do caso concreto, você sabe que a maioria das empresas mandam SPED contábil e ECF com incidência de CSL, com constituição de provisão. Essas não tem que se preocupar. Estão pagando, estão provisionando e pagando. Então, falei de 3 lotes. Dentro dessa perspectiva, desse cenário, existem empresas que vão ficar isentas de pagar esse imposto, ou todas terão que acionar juridicamente? Enfim, existe alguma maneira de se isentar? Não, objetivamente não. Não há espaço mais para discutir inconstitucionalidade da Lei 7.689 de 88. O que se discute é modulação, se tem efeito para trás, né? Ou seja, efeito retroativo ou só efeito prospectivo da decisão do STF. É isso que, inclusive, vai se tentar numa ação, ou seja, em embargo de declaração, tudo indica, quando publicados os acordos decorrentes aí dos temas 881 e 885. Então, o que se vai discutir é modulação, né? E não a questão de fundo, no âmbito do direito material, se há constitucionalidade ou não na Lei 7.689 de 88, ou seja, se a CSL é devida ou não. Isso não recomendo os profissionais da contabilidade, auditores, em especial aí consultores, venderem essa ideia para os clientes. Isso é fracasso na certa, no âmbito processual, vai perder, né? E aí tem o custo judicial. Então, não vale a pena peticionar buscando isenção, buscando a declaração de inconstitucionalidade da CSL. Isso é um assunto pacificado. Okay? Então, deve-se considerar como devida a CSL no lucro real, no lucro presumido, no lucro arbitrado, no Simples Nacional já está embutido lá no imposto único. Só não se paga CSL se estamos diante de um contribuinte enquadrado no MEI, né? Microempreendedor individual. Esse, por lei, não paga CSL, é isento. O Congresso ele já enviou algumas propostas tentando negociar melhores condições às empresas que nunca pagaram imposto, né? O senhor acha que tal iniciativa pode ser aceita? Existe impactos bons, né? Se houver alguma decisão favorável aos inadimplentes, se é que isso pode acontecer, ou essa questão já está totalmente discutida e assunto encerrado? Parabéns pela sua pergunta. Nós precisamos ter bem presente os pilares do Estado Democrático de Direito. Isso é importante. A par do aspecto tributário,
da bomba nuclear, no mundo empresarial, no mundo profissional, que tratamos aqui. Afinal, estamos num Estado democrático de direito, artigo 1º da Constituição Federal. No Estado democrático de direito, nós temos o quê? 3 poderes que se autorregulam. Nós temos, segundo o desenho dado pelo grande pensador Montesquieu, que escreveu a respeito e que o Ocidente revelou em suas constituições, dentro do Estado Democrático de Direito, os 3 pilares, os 3 poderes. Temos o legislativo, temos o executivo, temos o judiciário. Ora, se o judiciário, se a Corte Suprema, né, ela está o quê? Fragilizando o princípio da segurança jurídica, que é o lido pela corrente preponderante na academia, e a qual faço parte dessa corrente, no sentido de que há ali uma fragilização de uma cláusula pétrea, que é o princípio da segurança jurídica. E, estando num Estado democrático de direito, tem que debater mesmo, né? E os 3 pilares, ora, temos o quê? Então, o legislativo. A Casa do Povo, isso é muito importante. Nós estamos padecendo de representação no Brasil. Nós estamos discutindo isso muito nos últimos anos. A Casa do Povo tem que fazer o papel do povo. Então, a Casa do Povo tem que retomar o assunto, tem que dizer que o artigo 5º, inciso 36 da Constituição é, assim, cláusula pétrea. Não cabe relativização entre o princípio da segurança jurídica e o princípio da isonomia concorrencial. Voltemos ao princípio da segurança jurídica, Esther. Isso você pode o quê? Por meio de lei. É a Casa do Povo que tem que cumprir seu papel. O Congresso Nacional tem que tomar a rédea desse país, cumprindo a sua função constitucional, as suas prerrogativas. O Congresso Nacional tem, sim, que retomar esse assunto. E há projetos de lei, já tem mais de 5 projetos de lei, para rever essa decisão do STF no plano legal. E parabéns ao Congresso Nacional. Parabéns aos deputados, senadores que estão ventilando, apoiando. Isso é Estado Democrático de Direito. O Estado Democrático de Direito pressupõe o quê? Um judiciário com Corte Suprema, mas não com Corte Absoluta. E nem os ministros do STF, pelos seus pronunciamentos, são juristas. Eles declaram, eles sabem que estamos num Estado Democrático de Direito e que a Casa do Povo tem o seu papel. E o Congresso que, então, decida, publique uma lei, dizendo, olha, vale o que Teori Zavascki decidiu lá em relatório, e que a Corte aprovou, né, ou seja, decidiu, e não de 2023, em favor da cláusula pétrea da segurança jurídica. Você pode colocar isso em lei, claro, com os textos pertinentes, dizendo, olha, não cabe relativizar a coisa julgada. Você pode pôr isso em lei, pode publicar amanhã. E aí, beneficiar todos os contribuintes e voltarmos a proclamar o Estado Democrático de Direito. Ele é guiado pelo artigo 5º, inciso 36 em especial, e a coisa julgada é um instituto de uma cláusula pétrea e não um mero princípio da segurança jurídica. É a expectativa de todos os contribuintes, é a expectativa do Estado Democrático de Direito. A democracia clama pela Casa do Povo e que o Congresso não se furte do seu papel central nesse momento. Miguel, por favor, fique à vontade para fazer as suas considerações finais e abordar, eventualmente, algum ponto que você ache relevante e nós não questionamos.
Pois bem, só agradecer a participação, espero ter contribuído para o esclarecimento, se posicionar. O momento é sensível, cabe você verificar aqueles 3 quadrados, procurei ser bem didático para que vocês orientem as empresas. Estamos num momento muito sensível, mas muito acalorado, e me agrada muito toda a sociedade participar do debate. E conhecendo os ministros do STF, eles procuram, claro, segundo o seu juízo, o que melhor apraz ao país e à nação. Espero que a Casa do Povo faça também da mesma maneira, que a Corte Suprema cumpre seu papel, se pronunciando, se a gente concorda ou não. Ora, e a Casa do Povo tem um papel fundamental nesse momento. Espero que eles cumpram a sua função constitucional. Meu abraço a todos. Um prazer estar com todos os profissionais da contabilidade e outros que estão aqui nesse podcast do CRC São Paulo. Chegamos ao final do nosso programa. Queremos agradecer a participação do J. Miguel Silva e lembrar que os ouvintes podem conferir todos os episódios anteriores nos principais streamings de música e podcasts. Não deixe de acessar o portal e as redes sociais do CRC-SP para acompanhar as últimas notícias da entidade. Até o próximo programa.